Muita gente exalta o investimento em ações que pagam dividendos. E com razão, é o básico que funciona. Receita passiva, empresa sólida, setores perenes, previsibilidade e reinvestimento. Porém, também tem muita gente que menospreza esse tipo de investimento, inclusive profissionais de grandes consultorias por aí. Eles dizem que dividendos não importam, que é tirar dinheiro de um bolso e colocar no outro. E no vídeo de hoje a gente vai desvendar esse mistério junto. Você vai entender se a estratégia de dividendos que você segue hoje faz sentido ou se é momento de repensar o que você está fazendo. Eu sou o Rodrigo, economista e consultor de investimentos da Ednei Capital, e bora lá pro vídeo de hoje sem enrolação. Pra gente falar sobre esse tema, eu trouxe uma tabela que mostra os dados do S&P 500 desde 1880 para a gente entender da onde que vem a rentabilidade dos investidores. E essa tabela aqui está dividida em 4 principais colunas. Vamos entender cada uma delas para entrar de fato no assunto. Bom, a primeira coluna aqui é referente à década, né? Então a gente consegue ver aqui desde a década de 1880 até a década de 2020, que é a que a gente está vivendo agora. Essa segunda coluna aqui de retorno representa o retorno total do mercado na década, ou seja, quanto o investidor no geral ganhou no período. Essa coluna aqui de dividendos já é autoexplicativa, mostra o quanto do retorno veio dos dividendos. E em muitas décadas, essa foi a maior parte do retorno. A coluna de lucro aqui indica o quanto o crescimento do lucro das empresas impulsionou o resultado das ações. É aqui que a gente vê o papel da geração real de retorno. E a última coluna de valorização também é autoexplicativa. Mostra o quanto a valorização dos ativos, ou seja, o quanto o mercado topou pagar a mais ou a menos, contribuiu para o resultado final. Esses 4 fatores aqui explicam os resultados e retornos das ações ao longo do tempo. E você vai perceber que em vários períodos os dividendos foram os protagonistas, mas vamos por partes aqui. Primeiro, vamos falar dessa última coluna aqui, ó, de valorização. Percebam como ela é uma fonte extremamente volátil de retorno. Então, em algumas décadas traz 10% do retorno, já em outras traz menos 7, menos 5, menos 1, 0, então varia bastante aqui. Então a gente consegue ver que em algumas décadas foi o principal motor de crescimento e em outras foi o principal destruidor de valor. A verdade é que a valorização dos ativos conta e muito no longo prazo. Mas é como eu sempre falo por aqui, no longo prazo não perder é tão importante quanto ganhar. E no fim do dia, essa volatilidade no preço acaba sendo uma faca de 2 gumes. Tanto é que em 8 das 15 décadas analisadas, a valorização entregou retornos negativos. Ou seja, na maioria dos períodos, o investidor perdeu para o mercado na reprecificação dos ativos. Já quando a gente vai para a coluna de lucro aqui, a gente consegue ver que ela mostra muito mais estabilidade. O crescimento dos lucros é o que sustenta o crescimento da empresa e, claro, é o que viabiliza o pagamento de dividendos. E vocês sabem, né? Conforme o lucro vai crescendo, a cotação tende a seguir esse crescimento. E aqui, só em 2 das 15 décadas, o lucro foi negativo. E mesmo nestes casos, é importante lembrar, o lucro é o pilar central de geração de valor no longo prazo. Como eu já falei, é ele que viabiliza o pagamento de dividendos e também faz com que as cotações cresçam ao longo do tempo, ou também caiam. E agora, finalmente, chegamos à coluna dos dividendos, o ponto principal desse vídeo. A primeira é a constância, então mesmo em décadas difíceis, os dividendos estavam lá, entregando retorno positivo e em muitos casos sendo a única razão do investidor não fechar no negativo. Ou seja, se não houvessem os dividendos, em várias dessas décadas aqui, o investidor teria perdido dinheiro. E o segundo ponto aqui que eu quero chamar a atenção é a redução do peso dos dividendos ao longo do tempo. Então, explicando aqui antes, a gente vê, por exemplo, aqui na década de 1880, o retorno total foi de 9%. Quem contribuiu mais para esse retorno? A gente vê que principalmente os dividendos com 6%, o lucro com 2% e a valorização aqui com 1%. Já quando a gente vem para a década, por exemplo, aqui dos anos 2000, a gente vê que o retorno foi de 18%, e os dividendos contribuíram em 3%, o lucro em 6% e a valorização em 9%. Isso aconteceu com o avanço das empresas de tecnologia e o foco no crescimento. E naturalmente os dividendos passaram a representar uma fatia menor do retorno. Mas mesmo assim eles seguem muito relevantes. Por exemplo aqui, ó, na década de 2010, eles foram responsáveis por metade do retorno. O meu ponto aqui com esse vídeo não é criar uma idolatria com os dividendos, muito pelo contrário. O objetivo é reconhecer
a importância dos dividendos numa estratégia consistente de investimento. E olha só, aqui a gente está falando do mercado norte-americano, que tem imposto sobre dividendos de 30%. Inclusive é retido na fonte, não tem nem como fugir do leão lá na terra do tio Sam. Agora imagina aqui no Brasil, onde os dividendos são isentos. O papel deles aqui é muito mais relevante. Remuneração direta, redução de volatilidade e estabilidade da carteira. E tem um outro ponto, né? Aqui no Brasil a gente sabe como é difícil as empresas trabalharem. Tem insegurança jurídica, as regras do jogo mudando a todo momento, e aí muitas empresas que têm potencial para crescer acabam se perdendo pelo caminho, indo até a falência, porque o ambiente aqui não é para brincadeira não. Por isso, no fim do dia, você tem que desconfiar de quem diz que dividendo é inútil, que não faz sentido. Esse papo de que é só tirar dinheiro de um bolso e colocar no outro é pura baboseira. É uma distorção grosseira de quem muitas vezes só quer posar de sofisticado e passar uma autoridade que não tem. Mas aqui hoje a gente viu, os dados são claros e não tem como ir contra os fatos. E eles apontam que década após década, os dividendos continuam a ser uma peça-chave no retorno dos investidores. E agora eu quero saber de você, qual que é a estratégia principal da sua carteira de ações? Ela é focada mais em dividendos, em empresas de setores perenes, como bancos, saneamento, energia elétrica, ou não, você é um pouco mais arrojado e está focando no crescimento, em empresas que podem te entregar uma grande valorização? Comenta aqui que eu quero saber e quem sabe eu faço um vídeo mais aprofundado sobre o tema. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje e até o próximo.